Se a ansiedade já roubou sua paz, eu estou aqui para te dizer. Existe um caminho para retomar o controle da sua mente e da sua vida em apenas 4 semanas, sem depender de remédios, sem viver em função de terapias infinitas e sem seguir conselhos vazios que só te desanimam ainda mais. E se você me der alguns minutos, eu vou te mostrar como sair do buraco e reconstruir a sua vida emocional do zero, com clareza, segurança e resultado real. Principalmente se você sente algum desses sintomas: dores no corpo sem explicação aparente, tensão muscular constante, como se o corpo estivesse sempre alerta, formigamentos, calafrios ou sensação de que algo sempre vai dar errado, dores de cabeças frequentes, insônia ou dificuldade para dormir, pensamentos acelerados que não te deixam em paz, ou seu coração dispara do nada, mesmo quando está em repouso. De repente você já fez até exames, achando que poderia estar com algum problema grave no coração, chegou a pensar em infarto, em algo mais sério, mas quando o médico diz, está tudo normal, e o que você tem é ansiedade, e você sai de lá com a mesma pergunta na cabeça: se está tudo normal, por que eu me sinto tão mal? Essa mensagem é para você que cansou de apenas sobreviver, que vive com a mente em colapso e o corpo sempre em estado de alerta. Você não quer mais respostas vagas, você quer alívio, clareza, controle. Só que eu também quero te deixar claro que o que eu vou te mostrar aqui não é para quem acredita que a ansiedade é frescura, que acha que tudo vai passar com o tempo, quem prefere culpar o mundo e esperar por um milagre cair do céu, mas principalmente não é para quem procura por promessa de cura definitiva, porque não é isso que eu quero te mostrar. Eu não estou aqui para fazer promessas vazias, prometendo cura disso ou daquilo, e você não precisa acreditar somente nas minhas palavras. Escuta o que o Ricardo conquistou após passar pelo método REM. Eu era muito impotente, inseguro, eu tinha medo de tudo que eu ia enfrentar, obstáculos. Então, para minha vida era meio preocupante, assim, para mim, contra a minha pessoa e a minha família. Então, eu fiquei numa base onde eu entrei no álcool, onde eu fiquei muito nervoso de toda situação, então eu usava aquilo como obstáculo para mim sair da minha situação que eu não queria enfrentar. Até onde agravou muito a minha parte, principalmente emocional, que é onde eu não conseguia ter métodos, eu não conseguia ter meta do que eu podia fazer na minha vida. Eu não tinha nem vontade, de falar a verdade. Eu tinha medo de tudo. Minha vida ficou presa, eu fiquei preso, eu não conseguia andar com as minhas próprias pernas, falar a verdade. Era uma pessoa que não pensava em nada, só pensava no que os outros pensavam de mim. Eu comecei com 150 gramas de sertralina, que eu comecei a tomar, que me deixava na minha mente calmo, não começou a dar efeito. Aí eu passei para amitriptilina, eu botei na minha cabeça que aquilo me acalmava. Quando eu fiz a primeira terapia com você, eu vi muita diferença em mim mesmo. Naquele momento, entre aquela primeira sessão e na segunda, eu já senti muita diferença. Hoje eu tenho ambição, hoje eu tenho vontade de ter alguma coisa, de trabalhar, de mostrar quem realmente eu sou, o que eu posso fazer. Hoje eu não tremo, hoje eu tô com uma paz muito grande, hoje eu respiro melhor, hoje eu ando melhor, hoje eu penso melhor, tudo minhas ações, faço um planejamento, coisas que eu nunca fazia anteriormente, e hoje eu consigo ter ambição das coisas que eu quero fazer. Então eu tô conseguindo ter meus objetivos e conseguir fazer uma coisa que eu não fazia, andar para frente. Graças a Deus eu não uso mais nenhum desses medicamentos, não preciso mais. Hoje eu sou uma pessoa assim que eu tô dando mais valor, principalmente em mim, tô dando valor na minha família, tô dando valor no meu serviço e tô me surpreendendo cada vez mais. Viu só? Eu não estou aqui falando como alguém que simplesmente, do dia para a noite, decidiu sair falando sobre ansiedade. Eu estou aqui como alguém que teve que encarar a ansiedade não como um conceito, mas como uma sentença. Chegou um momento da minha vida em que o meu corpo entrou em colapso. Me disseram: você vai precisar de um transplante pulmonar. Eu não sei quanto de vida você ainda tem. Isso mesmo, eu estava a um passo da fila de transplante. Isso foi em 2019 e eu precisava emagrecer 35 quilos para estar apto a entrar na fila. Só que eu sabia o que estava matando o meu corpo. Era a forma como a minha mente estava funcionando. Eu vivia com o peito apertado, com medo, acelerado, sem conseguir pensar direito. E não era só físico, era emocional, era mental, era invisível. E ali, diante da chance real de perder tudo, eu entendi: ninguém iria me salvar. Ou eu assumo o controle da minha mente, ou não vou ter nem corpo para continuar vivo. Foi nesse ponto que houve a virada de chave. Resumindo, em 6 meses, emagreci os 35 quilos que eu precisava e mergulhei fundo. Estudei neurociência, hipnose clínica, PNL, psicologia positiva, terapia cognitivo-comportamental, enfim, apliquei em mim, errei,
acertei, me reconstruí. Na verdade, me superei de tal maneira que não surpreendi apenas a mim mesmo, mas até os médicos que, após me examinarem, identificaram que a mudança tinha sido tão grande e benéfica que eu poderia sair da fila do transplante, pois eu não iria mais precisar fazer aquela cirurgia. E nesse momento, você pode pensar que a minha história é um caso isolado, que talvez não tenha nada a ver com o que você está passando ou enfrentando hoje. Mas preciso que você entenda uma coisa. O que eu vou te mostrar aqui é o método REM, que foi forjado por mim, na dor, na superação e na necessidade de viver, e não apenas de tentar sobreviver. Mesmo método que o Ricardo acreditou e passou para reconquistar tudo aquilo que a ansiedade tirou da vida dele. Se você está no fundo do poço emocional, eu sei exatamente o que tem aí embaixo. E tem 3 passos que você precisa dar para sair dessa escuridão. Mas entenda que antes de você construir uma casa, você tem que limpar o terreno. No seu caso, antes de entrar em um processo para controlar a sua ansiedade em 4 semanas, você precisa entender o que está fazendo de errado na sua vida até agora. Então, presta atenção e anote quais desses erros você pode estar cometendo. O primeiro erro: buscar uma solução rápida e muitas vezes superficial. Você começa com remédios tarja vermelha, que pode parecer tranquilo no início, mas podem surgir efeitos colaterais como náuseas, dor de cabeça, insônia, muita sonolência, uma ansiedade geral, uma agitação, boca seca, diminuição da libido. E aí você pensa, não é tão grave. Só que isso é só o começo. O segundo erro, achar normal a dependência química. Quando esses remédios já não resolvem mais, você passa para os famosos tarja preta. Esses medicamentos agem rápido, sim, mas a que custo? Você toma meia miligrama hoje, amanhã precisa de mais. E logo não consegue viver mais sem eles. E quando tenta parar, a ansiedade volta ainda mais forte. É o que chamamos de síndrome da abstinência. O uso prolongado pode levar a sonambulismo, perda de memória, redução da capacidade cognitiva, despersonalização. A pessoa começa a pensar, eu me sinto como se não estivesse aqui de verdade. Eu estou fazendo coisas no automático. É como se outra pessoa estivesse vivendo por mim. De repente, olha as fotos de 5, 10, 20 anos atrás e pensa, como eu era feliz. Sem contar que existe o maior risco de quedas e confusão, especialmente em idosos. Agravamento dos sintomas emocionais a longo prazo. E isso nos leva ao terceiro erro. Não ver que existe uma indústria bilionária lucrando com sua ansiedade. Por trás dessas caixas bonitinhas, propagandas discretas, existe uma das maiores engrenagens de lucro do mundo moderno. E sabe quem está lucrando com isso? Não é você. Você entra nesse ciclo de tomar remédios atrás de remédio, vivendo anestesiado, nunca resolvendo de verdade a raiz do problema, aquele que te causa a ansiedade, fazendo aparecer um outro problema que eu tenho certeza que tanto você quanto as pessoas ao seu redor, que no caso é o quarto erro: a normalização do problema. Além dos remédios, ainda tem quem diga, é só não pensar tanto nisso, isso é normal, todo mundo sente, tenta se distrair, coloca nas mãos de Deus. Mas o que acontece na prática? Você continua sofrendo por dentro, fingindo que está tudo bem, mascarando a ansiedade enquanto a vida vai passando. E as consequências disso é uma verdade dura. Você acorda cansado e vai dormir acelerado. Sua produtividade cai, seus relacionamentos começam a sofrer, sua autoestima desaparece lentamente. E o pior, você começa a aceitar tudo isso como se fosse normal. Como se fosse sua culpa não estar dando conta sozinho. Até quando você vai aceitar isso? Esse não é o jeito certo de viver. O que precisa ficar claro aqui é, você não precisa estar condenado à dependência química. Você não precisa aceitar essa anestesia como normal. Você não precisa acreditar que a ansiedade não tem solução. Existe um caminho diferente, um jeito certo de lidar com a ansiedade. Mas primeiro você precisa reconhecer que esse jeito errado não funciona, não resolve e não liberta. Agora que você entendeu isso, deixa eu te mostrar qual o jeito certo de se começar a tratar a sua ansiedade. Primeiro ponto, você tem que começar na origem do problema. Sabe por que nada funciona até agora? Porque estão tratando a ansiedade como algo ruim, como algo que você precisa eliminar da sua vida. Mas a verdade é que a ansiedade é uma emoção natural. Ela só existe porque tem algo aí dentro de você que precisa ser escutado. Ela não é o problema, ela é o sinal. Você não precisa brigar com a ansiedade, você precisa entender o que ela está tentando te dizer. E aí vem uma pergunta que muda tudo. Como sair disso? Bom, você precisa voltar para onde tudo começou, para a sua história, para a sua mente, para a sua emoção, que foi reprimida sem aceitação. É ali que está a raiz. É ali que mora o gatilho que dispara a sua ansiedade. É ali que você vai encontrar a sua cura interior. Por isso, o segundo ponto é que você precisa entender como funciona a mente. A mente funciona como um sistema integrado entre pensamentos,
emoções e reações físicas. Quando você pensa em algo ameaçador, mesmo que seja imaginário, como e se eu desmaiar? E se for um infarto? E se algo ruim acontecer? O cérebro acredita que é real e entra automaticamente em modo de sobrevivência. Exemplos. Na mente, pensamentos acelerados, medo do futuro, catastróficos, sensação de que vai perder o controle. No corpo, o coração dispara, as mãos suam, a boca fica seca, uma tensão muscular, tremores, enjoo, falta de ar ou nó na garganta. Tudo isso começa na amígdala cerebral, o centro do medo do seu cérebro. Ela identifica uma ameaça, real ou imaginária, e aciona automaticamente uma resposta biológica que libera cortisol e adrenalina do seu corpo. Esses são conhecidos como hormônios do estresse, mas na verdade fazem parte do seu antigo sistema de sobrevivência, o famoso modo de luta e fuga. Seu cérebro não sabe se o perigo é um leão ou um problema no trabalho. Ele apenas reage, e é aí que a ansiedade se instala. Os efeitos no corpo a médio e a longo prazo, no seu sistema hormonal. O excesso de cortisol causa desequilíbrio no sono, libido, apetite, foco, memória. A baixa serotonina e dopamina trazem sensação de tristeza, apatia, irritabilidade. E no seu sistema imunológico, o corpo entende que a prioridade é sobreviver. A ansiedade crônica reduz a imunidade, facilitando doenças infecciosas, inflamatórias e até autoimunes. Resumindo aqui para você, a ansiedade começa como um pensamento, o pensamento dispara um alarme emocional, o alarme gera reações físicas e hormonais e o corpo, sobrecarregado, começa a adoecer. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado com consciência, treino emocional e as técnicas certas. É possível reeducar o cérebro a sair do modo de alerta e recuperar o equilíbrio. E para isso vem o terceiro ponto: implementar o método REM na sua vida. Calma e fica comigo porque eu vou te mostrar os princípios do método REM, que vão fazer conquistar o controle da sua ansiedade em 4 semanas e entender melhor do que eu estou falando. REM significa regulação emocional e equilíbrio mental. Esses são 2 pilares que representam a base de uma mente saudável, estável e livre da ansiedade. O primeiro, regulação emocional, é onde você aprende a dominar suas emoções em vez de ser dominado por elas. Você vai entender como surgem os gatilhos, a responder com consciência, ter ferramentas para controlar crises, pensamentos acelerados, impulsos e sentimentos como medo, culpa, raiva, insegurança. Não é sobre controlar tudo o tempo todo, é sobre aprender a regular com inteligência emocional, consciência e prática. O segundo pilar, o equilíbrio mental. Essa é a parte onde você reconstrói o seu sistema de pensamento, como se fosse uma parte do telhado da casa que o temporal levou e precisa ser refeita. Você aprende a reduzir o ruído mental, reprogramar padrões negativos, mudar crenças que te sabotam, construir uma nova forma de pensar, sentir e reagir, e viver com mais paz, foco, estabilidade e clareza. Baseado na neurociência e nas técnicas mais poderosas para transformar a sua mente, como a psicologia positiva, a hipnose clínica, PNL, mindfulness, em um processo terapêutico organizado em 4 semanas. Vou te explicar. Durante as próximas 4 semanas, você vai seguir um processo estruturado para recuperar o controle emocional e sair do ciclo da ansiedade. Cada etapa foi pensada para agir em camadas diferentes da mente, do corpo, respeitando o seu ritmo e utilizando técnicas validadas pela neurociência. Na semana 1 é o início da sua transformação. Aqui o foco é interromper o padrão automático da ansiedade e começar a ensinar o seu cérebro que é possível desacelerar. A mente acelerada, que não desliga nem quando o corpo está tentando descansar, é um sinal claro de que o seu sistema nervoso está operando em estado de alerta constante. Por isso, o primeiro passo é mostrar a ele que há segurança. Você aprende a usar a respiração consciente para ativar o seu sistema nervoso parasimpático, responsável por promover o relaxamento fisiológico. Vai praticar também o relaxamento muscular progressivo, reduzindo a tensão do corpo e enviando sinais ao cérebro de que não há mais perigo. É nessa fase onde você começa a se reconectar com o próprio corpo e recuperar o controle sobre o seu estado interno. A ansiedade não desaparece de uma hora para outra, mas você começa a sentir que ela já não te domina mais como antes. Você inicia uma nova relação com seus pensamentos e emoções, baseada em autorregulação e autoconsciência. Sua mente deixa de ser sua inimiga e começa a se tornar sua aliada. Já na semana 2, reconstruindo sua base emocional. Aqui entramos em um outro estágio, a reprogramação emocional. A ansiedade, quando repetida por muito tempo, condiciona o cérebro a reagir com medo, até mesmo diante das suas situações mais simples. Isso não acontece por fraqueza,
mas porque o cérebro aprendeu a funcionar assim. Então é hora de ensinar algo novo. Com as ferramentas de PNL, você vai identificar os pensamentos automáticos disfuncionais que alimentam a ansiedade e substituí-los por crenças mais saudáveis e fortalecedoras. A hipnose clínica será usada para acessar estados internos de segurança e confiança, reativando memórias emocionais positivas. E o Mindfulness vai ajudar a permanecer no momento presente, onde a ansiedade perde força e o autocontrole cresce. Nesta fase, você começa a perceber que a ansiedade não tem o controle que parecia ter e descobre que é possível responder à vida com mais consciência e equilíbrio. E na semana 3, nós vamos direto na raiz do problema. Muitas vezes a ansiedade é um sintoma de dores mais antigas, traumas, emoções reprimidas ou memórias difíceis que continuam ativas, mesmo quando você não percebe. Por isso, essa semana é profundamente terapêutica. Usando a terapia clínica, vamos acessar essas memórias de forma segura, ressignificando emoções que antes causavam sofrimento. E vai transformar essas experiências em fontes de aprendizado e força. Com o Mindfulness, você vai desenvolver a habilidade de acolher o que sente, com paixão e sem julgamento. Essa etapa exige coragem, mas também traz um alívio imenso. Ao liberar essas emoções do passado, você abre espaço para viver com mais leveza no presente. Essa é a semana de maior profundidade emocional. Ao enfrentar o que antes era evitado, você ativa a verdadeira cura interior. E por fim, na semana 4, o foco é consolidar tudo o que foi construído. Muitas pessoas, ao sentirem os primeiros sinais de alívio, acreditam que já é o fim da jornada. Mas é justamente quando decidimos continuar, mesmo após a melhora, que transformamos uma mudança temporária em uma transformação verdadeira e duradoura. Por isso, nessa fase, você vai fortalecer os novos caminhos que criou. A terapia clínica será utilizada para programar mentalmente o estilo de vida emocional que você deseja manter. Através das técnicas, você vai criar âncoras emocionais e recursos internos para acessar calma e foco com mais facilidade. E vai aprofundar sua capacidade de permanecer presente, mesmo em dias mais desafiadores. Essa etapa marca uma virada definitiva. Você deixa de ser alguém que precisa de ajuda constante e passa a ser alguém que possui ferramentas sólidas para manter o próprio equilíbrio. Esse processo é mais que um alívio temporário. É o início de uma nova relação com sua mente, com as suas emoções e com a vida. Esta semana não é um final, mas uma transição. Você deixa de ser alguém que está em tratamento e passa a ser alguém com ferramentas de regulação emocional. Você aprende como não voltar mais ao ciclo da ansiedade descontrolada. E se tudo que você ouviu até aqui fez sentido, se por algum momento você se enxergou nas histórias, nos sintomas, nas explicações, você tem duas opções agora: ignorar tudo isso de errado que está fazendo e seguir sofrendo, ou seguir os passos certos e ainda entrar para o programa equilibradamente e transformar a sua vida e a sua mente. Um programa online que criei dividido em 4 semanas estratégicas para o controle da sua ansiedade. Porque uma coisa eu posso te afirmar com tranquilidade: você não está preso, você só estava tentando sair pelo caminho errado. A decisão é sua, mas eu vou te ajudar a entender se realmente é isso que você precisa. Hoje, se você for fazer um processo terapêutico individual comigo, o valor do pacote é R$2.000 para 4 a 5 sessões. E deixa eu te falar, esse valor é justo, porque o que está em jogo aqui é a sua saúde mental, seu equilíbrio, sua paz, seu autocontrole. Mas eu sei que nem todo mundo consegue começar por esse caminho. É por isso que eu criei uma alternativa muito mais acessível, sem abrir mão do resultado. Eu peguei todas essas metodologias que aplico e transformei em um treinamento 100% online, direto ao ponto, simples de aplicar e que você pode assistir no seu ritmo, no seu tempo, de onde quiser. No programa Equilibradamente, você vai aprender a regular suas emoções, reprogramar sua mente, reduzir drasticamente a sua ansiedade, viver com mais leveza, clareza e liberdade emocional. São 4 semanas de aulas gravadas, com direcionamento claro, estruturado e prático. Você também terá acesso a uma comunidade de apoio no WhatsApp, onde poderá tirar dúvidas e trocar experiências com quem está na mesma jornada que você. E tudo isso por apenas 12 de R$20,37 ou R$197 à vista. Pode ser que você ainda não me conheça e tá tudo bem. É natural desconfiar de quem ainda não provou nada para você. Por isso, ao invés de prometer milagres, eu prefiro mostrar um método claro, baseado em neurociência, validado, com resultados reais e acessível. E o mais importante, estar do seu lado, passo a passo nessa jornada. E ainda vai ter gente pensando: não posso investir nisso agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quanto custa continuar preso na ansiedade?
Quanto você já gastou com calmantes, médicos, noites mal dormidas, relacionamentos abalados e dias improdutivos? O que eu trago aqui é investimento em você, na sua saúde emocional e na sua liberdade. Ou talvez até mesmo você esteja pensando como algo, não vou ter tempo para isso. Mas será que é falta de tempo ou é falta de prioridade? Porque viver em ansiedade também te faz perder tempo. Sabe aonde? Na vida. O método que desenvolvi foi feito para encaixar na sua rotina real, com aulas diretas, aplicáveis e que cabem nos dias mais corridos. Porque se sua mente estiver em paz, todo o resto flui melhor. Muita gente sente vergonha em buscar ajuda. Mas deixa eu te perguntar com carinho. Vergonha de quê? De querer paz? De querer melhorar? A sociedade ensina que é bonito se virar sozinho, mas a verdade é que a verdadeira força está em quem decide fazer diferente. E isso é algo para se orgulhar, não para se esconder. Se você não tem 20 minutos por dia para mudar a sua vida, talvez aceite viver refém da ansiedade pelo resto dela. Ah, mas e se não funcionar? São 7 dias de teste, risco zero. E em 7 dias já dá para você ter resultados, como o da Jéssica, que em 2 dias me mandou esse áudio aqui. Escuta só. Ju, então sim, eu tô até ansiosa para essas 4 semanas acabarem logo para saber como é que eu vou estar. Porque eu acho que minha mãe até comentou com você depois que eu vou ter que fazer uma cirurgia no maxilar, né? Em decorrência desses probleminhas do maxilar, eu tenho bruxismo, além de ser ansiosa e tudo mais, tenho bruxismo severo. E eu não tô conseguindo usar a placa mais, né, pro bruxismo por causa da asma. Porque além de tudo, eu sou asmática, né? Eu sempre acordo com muita dor, eu faço físio às vezes 2, 3 vezes na semana. E essa semana eu não consegui ir na físio. Essas 2 noites, eu acordei, tipo, tranquila, não acordei com dor, não acordei travada. Eu conseguindo comer normalmente, porque quando trava eu não consigo nem comer. Então, são 2 dias só, né? Eu fiquei bem chocada, porque 4 semanas, mas aí a gente quer fazer pro resto da vida, porque faz muito bem. Muito, muito obrigada, de verdade, Judson. E não para por aí, porque tomei essa decisão agora. Você tem a oportunidade de entrar para o programa Equilibradamente e você ganha os seguintes bônus. Bônus 1, músicas exclusivas para o sono e controle de crises. Ou seja, são músicas que eu mesmo selecionei com muito cuidado e carinho, com base em frequências que ajudam a desacelerar a mente e regular o sistema nervoso. Quando falamos em frequências, estamos nos referindo aos padrões específicos com ondas sonoras determinadas em hertz, que podem influenciar diretamente o estado cerebral. O cérebro responde a estímulos auditivos, e determinados sons podem estimular o estado de relaxamento, foco e até sono reparador. Elas servem como alívio imediato quando a ansiedade aperta, principalmente se você tem dificuldade para dormir, pensamentos que não param ou que vêm a ter aquelas crises que chegam sem aviso. Essas músicas funcionam como um botão de emergência emocional. Elas ajudam seu cérebro a sair do modo sobrevivência e entrar no estado de calma e segurança, mesmo nos momentos mais difíceis. Bônus 2. Um diário de bordo para iniciar sua mudança. Esse diário é uma ferramenta simples, mas muito poderosa. Com ele você vai escrever sobre seus sentimentos, pensamentos e percepções durante a jornada. Parece pouca coisa, mas isso vai te ajudar a organizar o que está acontecendo dentro de você, identificar gatilhos e enxergar com mais clareza o quanto você está evoluindo. Quem vive com ansiedade sabe como os dias passam voando e parece que nada muda. Esse diário é para você perceber que a mudança está acontecendo sim, por dentro, no seu ritmo. Pare de viver pela metade. Clique agora no botão que você está vendo embaixo dessa aula e entre para o protocolo Equilibradamente. Seu futuro depende da decisão que você tomar agora. Lembre-se, 7 dias de garantia. Não gostou? Dinheiro de volta. Sem enrolação. A ansiedade não define quem você é, mas se você não fizer nada, ela vai continuar mandando em tudo. Vai continuar apertando o seu peito, destruindo o seu sono, vai continuar a te fazer sentir dores que a medicina diz que você não tem nada, mas que você sente isso todo dia. Vai continuar te afastando das pessoas, das oportunidades, da sua própria vida. Mas isso só continua se você deixar. Com o método REM, você tem um caminho real, direto e testado para sair disso. Sim, é possível. Se você chegou até aqui, já sabe que não quer mais viver do mesmo jeito. Então agora é simples, ou você age ou você vai continuar sofrendo. Venha para o método REM antes que a ansiedade roube o que sobrou de você.